Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e a Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor Deus, se revelar hoje, porque a simples leitura já traz, Senhor Deus, revelação. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo tem algo especial conosco essa noite. Por isso eu quero pedir que o Senhor possa preparar os nossos corações, que os nossos corações possam receber a Sua semente, a semente da Tua palavra, e possamos sair daqui edificados para a glória e honra do Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Texto de Gênesis, uma palavra muito conhecida da igreja, quando se fala do pai Abraão. Nesse texto ainda chamava-se Abrão, faltava um A no seu nome. Para a nossa língua portuguesa, um A é muito simples. É uma colocação que não dá muito significado. Mas no hebraico, a palavra que se traduz para o A na nossa linguagem, muda a situação de pai de Abraão para pai de multidões. Coloca ele no plural e não só dentro de uma parentela dentro da sua casa, mas outras parentelas. E se você vê no texto, a Bíblia fala que Deus vai abençoar todas as famílias da terra sobre uma bênção que estaria sobre a vida de Abraão. Quando se fala todas as famílias da terra, diz respeito à nossa família do dia de hoje, porque a palavra estava dizendo, lançada para o futuro. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito dessa promessa, ele diz que a promessa de Abraão cabe à família de Deus, aos nossos filhos e a todos quantos Deus chamar. Estamos debaixo de uma promessa e por isso Deus me levou a meditar nesse texto para que pudéssemos falar um pouco sobre a história familiar de Abraão. Alguns pontos da família de Abraão, ou da história de Abraão, tem tudo a ver com o princípio de família. Por exemplo, quando Deus cria a família e Ele estabelece a família na terra, Ele dá uma ordem quando Adão e Eva se unem em casamento. E essa ordem é: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Quando Deus está dizendo aqui para Abraão: sai do meio da tua parentela e da casa do seu pai, Abraão estava recebendo, na verdade, uma ordem que é determinante para uma vida de sucesso dentro de um relacionamento. Um relacionamento, para dar certo, precisa ter independência da parentela. Muitos de nós vivemos, principalmente no momento de crise que enfrentamos no país, atrelados à nossa parentela. E aí nós temos uma dificuldade de ambos os lados. Primeiro lado é os filhos deixarem os pais para terem a sua vida. Outros, por outro lado, os pais
que não querem também abrir mão dos filhos. Eu vi uma vez, lembro de uma irmã que disse assim: eu não vejo a hora do meu filho casar e mudar de casa e vir morar no apartamento do andar de baixo. Sai de casa, mas mora no apartamento de baixo. Não quero ficar longe de mim. Às vezes, os pais não conseguem liberar, e também muitos filhos, quando passam por dificuldade, por problemas, correm debaixo da gíria popular, da saia da mãe, né? Ou da bata do pai. Mas, quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus trazendo Abraão a uma responsabilidade. E todos nós, quando casamos, nós estamos debaixo de uma bênção de Deus. Enganado é o homem que acha que se ele sair debaixo da proteção dos seus pais, ele não vai ser abençoado. Existe uma bênção sobre a humanidade nesse sentido, aonde Deus supre. Por isso que a Bíblia fala que no casamento ele é instituído por dias bons e dias maus, e ambos devem estar lutando junto em ambos os dias. Mas os dias bons sempre virão. Agora, quem demais aqueles que são filhos da promessa de Abraão? Que demais nós que estamos debaixo da promessa de Deus? Um dos maiores princípios da nossa vida, termos independência da nossa parentela para vivermos uma vida em família ligado ao Senhor. Isso é importante para que nós possamos ter sobre a nossa vida as promessas que são nossas. Existem sim promessas que Deus faz a uma parentela, que entrega no avô, que vai para o pai, chega no neto e passa gerações. Mas existem promessas que são individuais, por família. E essa promessa se cumpre quando nós também criamos essa individualidade para vivermos. É importante isso acontecer na nossa vida. Quando Deus está dizendo para Abraão: sai do meio da tua parentela, está dizendo assim: existem promessas que eu fiz para o teu pai. E é importante entender, muitas pessoas falam assim: quem é o pai de Abraão? Às vezes a gente pergunta, ninguém lembra o nome. E tem um motivo por que ninguém lembra o nome. Porque todos aqueles que não acreditam na promessa de Deus e desistem da promessa de Deus são esquecidos da memória. O pai de Abraão chama-se Terá. Terá foi chamado por Deus, a Bíblia fala, e Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Terá tinha a promessa de ir para Canaã. Só que Terá para no meio do caminho, estabelece morada, acha um lugar que para ele, as vistas dele era um lugar ótimo para morar, fica ali até a sua morte, desiste da promessa de Deus. E aí Deus fala assim: Abraão, continua, porque agora eu tenho promessa com você. E a promessa de Deus, ela é individual por família. Há uma promessa de Deus para a sua casa. Há uma promessa de Deus que Deus vai cumprir lá. Há uma promessa de Deus que Deus vai colocar na tua mão, porque Ele é fiel. Muitas famílias estão sendo preparadas para que a promessa se cumpra, mas que ela vai se cumprir, ela vai cumprir, porque Deus é fiel com a sua palavra. Só não desista no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho acaba ficando esquecido. Se eu falar para você, quantas pessoas você conheceu que passou pela casa do Senhor? Talvez você vai ter que forçar a mente para lembrar de alguns, porque acaba ficando esquecidos que param no meio do caminho. Não deveriam, mas acabam ficando, como o pai de Abraão ficou esquecido. E você não vê outras referências ao nome dele, a não ser no capítulo 11 do livro de Gênesis, no final do capítulo ainda. Já Abraão assumiu a promessa, e quando ele assumiu a promessa, o nome dele foi perpetuado. Olha para quem está no céu, diga assim: assuma a promessa de Deus. Quando eu olho para o texto, aí vem algo da revelação que Deus colocou no meu coração. Assumir a promessa de Deus é viver uma vida diferente do comum. Diga comigo: eu quero viver uma vida diferente do comum. Olha para o teu irmão e diga assim: você está preparado para o sobrenatural de Deus?
Porque o comum é o que todo mundo enfrenta. O sobrenatural é o que está preparado para nós. Olha como Deus age com Abraão. Diz assim: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar no futuro. O que Deus está dizendo para Abraão? Olha, você vai sair de um lugar de conforto, vai sair de um lugar que é comum. É o comum, todo mundo está acostumado com essa vida comum. E você vai agora viver algo que você nem imagina. Algo que eu vou te dar. Mas você não sabe aonde é. Para que lado vai ser. De que forma vai ser. Eu vou estabelecer uma promessa sobre a sua vida. Ei, quando Deus faz essa promessa, Abraão precisava agir por fé. Acreditando na palavra de Deus. Quando nós vivemos o comum, nós acreditamos naquilo que o mundo dita para nós, como funcionam as coisas. Mas quando nós vivemos pelas promessas de Deus, na fé da promessa de Deus, nós não vivemos no comum, nós começamos a viver no sobrenatural de Deus, porque começamos a acreditar em coisas que ninguém acredita, começamos a ouvir coisas que ninguém ouve, porque aí Deus começa a falar conosco, e Ele fala pela palavra, Ele usa pessoas para falar. Hoje até na rede social, se você, Deus fala conosco, Deus sempre está nos dando direção para um lado, que é a promessa que Ele tem para a nossa vida. Quando começamos a viver pela fé, nós saímos do comum para viver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E hoje o Espírito de Deus me impulsionou para dizer algo para você: saia do comum, porque Ele tem o sobrenatural para a sua vida. Ele não quer que você viva uma vida rasa, não. Ele quer te levar para um patamar acima, para um lugar maior, porque o que Deus prometeu para a sua vida, para a sua família, Ele é fiel para cumprir. Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus não desiste. Deus, quando dá uma palavra, Ele é fiel para cumpri-la. Eu vejo Abraão aqui de uma forma tremenda, dizendo assim: eu vou. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Ó, teu irmão, diga sempre: tem coisas que Deus não faz. Que a gente costuma sempre falar: Deus, para Deus não há nada impossível. Quem concorda que para Deus não há nada impossível? No contexto do que Ele pode fazer, não há nada impossível. Mas existem contextos em que Deus não faz, porque Ele deu uma palavra. E se Ele deu uma palavra, Ele não volta atrás da sua palavra. E aí, se eu recebo a palavra e não quero viver pela palavra, Deus não vai me obrigar. Tem muitas pessoas que têm promessas na sua vida, mas ele não conseguiu desprender para viver na fé da promessa, e a promessa está parada. Tem pessoas que tentam criar situações na sua vida para se afastar da promessa, achando que a promessa vai ser pesada. Deixa eu dizer algo para você: quando estamos no centro da vontade de Deus, as coisas são leves. Quando estamos no centro da vontade de Deus, a tribulação vem sobre a nossa vida, a gente está tranquilo. Olha o Salmo 23, o versículo que eu mais amo do Salmo é o 4. Apesar de todo mundo gostar do 1, escreve no caminhão, escreve no para-choque, no vidro de casa, e ainda escreve na forma que a língua portuguesa nos dá o versículo. A língua portuguesa, o texto português foi traduzido em 3 formas. Primeiro, do original para o latim, depois do latim para o alemão, depois do alemão para o português, e do português de Portugal foi revisto e corrigido para a nossa língua portuguesa comum. Sabe como ficou o Salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe como está no original? O Senhor é o meu pastor e em nada Ele faltará. Tem uma diferença muito grande. A promessa não é que nada falte. A promessa é que Ele não falta em nada. Porque senão o versículo 1 e o 4 não se conversam. E sabe o que o versículo 4 diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu, Senhor, está comigo. Sabe
Sabe o que significa quando nós estamos debaixo da promessa? Não há momento da nossa vida que o Senhor se aparte de nós. Quando acreditamos na promessa, podemos seguir, irmão, podemos ir em frente, porque o Senhor estará. Veja Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. E ainda Deus faz uma promessa para ele, diz assim: olha, eu vou constituir você pai de multidões, ou pai de nações. Eu vou abençoar todas as famílias da terra através da geração que virá de você. Mas quando Abraão olha para a sua vida e a família que ele formou, a sua esposa era estéril. Já começa a complicar. E isso é uma lição para nós, porque muitas promessas que Deus estabelece sobre a nossa família apontam para lugares de esterilidade. Muitas promessas que Deus faz para a nossa família, quando nós olhamos, nós falamos assim: mas eu não consigo, mas eu não tenho suporte financeiro para isso, eu não tenho suporte de conhecimento para isso, eu não tenho suporte emocional para isso que Deus falou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não procura pessoas capacitadas, Deus procura pessoas que acreditem na promessa, porque aqueles que acreditam na promessa, Ele prepara no meio do caminho, e faz com que a promessa se cumpra na vida dele. Ei, Deus está te preparando, Ele só quer que você creia, primeiro que Ele é Deus, e segundo, que Ele estará com você todos os dias, até a promessa se cumprir. Deus não vai desistir. Você acha que a situação de Abraão condizia com a promessa? Era o oposto. E a gente tem que entender uma coisa: no caminho, nós temos que sempre relembrar. Uma coisa que eu comecei a fazer não faz muito tempo, e eu deveria ter feito desde o meu início de caminhada cristã, mas faltava instrução. Porque a Bíblia fala: o meu povo erra por falta de conhecimento, instrução. Eu escrevo as promessas de Deus. Eu fiz um mapa da promessa de Deus, está em cima da minha escrivaninha. Eu oro todo dia por aquele mapa, para mim não esquecer a direção da promessa. Porque quando esquecemos a direção da promessa, nós tomamos rumos que não precisamos tomar. Como assim, pastor? O texto onde eu parei de ler, a Bíblia fala que houve a primeira fome na terra. Sabe o que aconteceu nessa fome na terra? A Bíblia fala que Abraão vai para o Egito. Não existe uma ordem sequer de Deus para que ele saísse da direção e procurasse solução humana. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Procurar solução humana. Sabe o que aconteceu? Não deu certo. Ei, quando Deus te dá uma direção, segue por ela. Ah, pastor, mas ali na frente, se eu for por ela, eu vou chegar num portão. Vai firme, porque quando você chegar no portão, o portão vai se abrir. Nada de Deus abre antes, nada de Deus aparece antes, nada que Deus faz por nossa vida é mostrado para que a gente ande pela visão. Deus mostra pela fé. É um exemplo, está lá Moisés, de um lado o mar, do outro lado Faraó, sem condições nenhuma de seguir para as laterais por conta das montanhas. Ia ser pego pelo exército. Não tinha nenhum tipo de espada, lança para entrar numa batalha. Como que entra no mar para nadar? Com crianças pequenas, idosos, com animais, sem saída. Problema. Aí Deus diz para ele uma coisa interessante. Quando ele vai orar, Deus fala: Moisés, não é a hora de orar, agora é a hora de você agir. Estenda a vara para o mar e mande o povo marchar. Aí Moisés diz para o povo assim: vocês acreditam que Deus fala comigo? Acreditamos. Então marcha para cima do mar. Nos filmes a gente vê o mar abrir, e depois que o mar abre, o povo marcha. O texto da Bíblia fala assim: e quando marcharam, soprou um vento do oriente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O mar não abriu do lado que eles estavam.
O mar veio abrindo do contrário. Eles não conseguiam ver o mar aberto. E eles tinham que marchar para dentro do mar. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Ele tem uma promessa na sua vida, Ele não vai ficar mostrando as portas abertas. Ele quer ver se você vai ter coragem de encarar. Se você tem coragem de ir para cima, ir na direção. Porque se você for na direção, quando você chegar, a porta abre. Quando você está na direção de Deus, você segue o caminho, Deus abre as portas, Deus abre o mar, Deus faz você passar por cima se preciso for. E a Bíblia fala que eles foram marchando, os da frente talvez, alguns murmurando, sempre assim, mas eles foram marchando, mas quando eles foram tocar o pé nas águas, o mar se abriu. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Segue em frente, porque o mar vai se abrir. Jesus, em outras palavras, assim, se preocupe com hoje, não fique se preocupando com ansiedade. Foi a aula de domingo da escola bíblica, quem veio pegou uma bênção de Deus. Não se ansie, fique ansioso pelo dia de amanhã. Entenda que Deus está cuidando de você, e quando temos promessas de Deus, podemos dormir tranquilo. O nosso amigo do sono não é Rivotril, o nosso amigo do sono é o Espírito Santo. Não temos que ficar ansiosos, temos que entender, Deus está no controle de tudo, e se alguma coisa parece que está dando errado, fique tranquilo, porque quando o vale de ossos seco foi se levantar, primeiro houve um reboliço, uma bagunça de ossos para todos os lados, mas eram os ossos procurando cada um o seu osso, para se encaixar e voltar um exército de pé. Todo o reboliço que Deus envia, ele é seguido de um arranjo, para que o exército de Deus se levante na sua vida. Se está bagunçado, fique tranquilo, Deus vai colocar tudo no lugar, porque temos promessa de Deus sobre a nossa vida. Estamos debaixo da promessa do Senhor. Abraão foi assim. Vai, Abraão. Mas quando chegou a fome, ele não quis ficar na terra. Olha a diferença de momento. Abraão, vem a fome, ele não tenta fazer nada na terra, ele corre da fome. Isaac, na mesma terra, seca, plantou. E no mesmo ano Deus deu a ele 100 vezes mais do que ele plantou, na mesma terra, seca. Sabe o que quer dizer? Se Abraão tivesse plantado, Deus dava a ele 100 vezes mais. Ei, não saia da direção de Deus. Pastor, mas às vezes meu coração fica preocupado. Capítulo 15 de Gênesis fala que Deus diz assim: Abraão, não temas. Quando Deus fala para alguém não temas, é porque a pessoa está fazendo o quê? Está com medo. A pessoa está com medo. Ter medo faz parte da nossa existência, porque é o medo que nos limita a não perdermos a consciência sã do perigo. O que não podemos é ser dominados pelo medo. A razão e as promessas de Deus têm que dominar o seu medo. Medo, porque se você não tiver medo, você põe a mão no fogo. Por que você não põe a mão no fogo? Você sabe que vai queimar e você tem medo da queimadura. O medo faz parte. Agora, fazer você sair da direção de Deus, isso é perigoso. Pare para pensar, vou só fazer uma conjectura, vou abrir um parênteses na mensagem para você interpretar uma coisa. Abraão vai para o Egito. Aí quando ele chega no Egito, primeira coisa, ficou com medo e falou que ele não era casado. A esposa dele quase foi tomada por Faraó. Aí Deus tem que intervir, dar um sonho para ele. Ele devolve a esposa a Abraão. Só que quando ela foi desposada, imagine, é uma mulher que foi desposada por Faraó. Sabe o que ela ganhou de presente? Escravas. Ganhou um grupo de escravas. Quando devolveu o Faraó ela a Abraão, ele devolveu junto com suas escravas. No meio dessas escravas tem uma escrava chamada Agar. Se Abraão não saísse da direção para o Egito, Agar não entrava na vida dele. Está entendendo? Quando saímos da direção de Deus, nós trazemos coisas
que vão trazer consequência lá no futuro. Está entendendo? Não deixe a direção de Deus, porque a direção de Deus é o lugar da promessa na sua vida. O lugar da promessa é a direção de Deus. Não saia da direção de Deus. Pastor, mas está difícil. Fica firme, porque Deus sempre aparece com um milagre. Quem me acompanha na rede social, coloquei na semana passada, sexta-feira, aos 45 do segundo tempo. Deus fez um milagre. Tinha uma situação para resolver, e foi aos 45. Eu até falei brincando, 45 do primeiro, que ainda veio o segundo tempo agora. Ei, fique tranquilo, no tempo Deus vai resolver. Fique tranquilo, você tem promessa? Deus vai aplanar o caminho, vai tirar o que está torto, vai dar direção para a sua vida, e a promessa de Deus vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir com todas as suas palavras. Ele é fiel. E Abraão, depois que volta, ele estava triste, com medo. E aí Deus chega para Abraão e fala: por que você está com medo? Aí vem um texto interessante. Abraão diz assim: sabe o que é, Senhor? O Senhor me deu uma promessa, e eu estou olhando para a minha vida hoje. Auto-reflexão. Estava se analisando. E quando ele se analisou, ele falou assim: eu só tenho uma forma para que a sua promessa se cumpra na minha vida. Olha ele falando para Deus como tinha que fazer. Deus, eu só tenho o meu servo Eliezer, para que ele seja adotado e possa ter filhos por mim, para que a minha geração se perpetue. Abraão querendo dar direção. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe por que Deus não mostra tudo para nós? Porque a gente vai ficar dando palpite para Ele. Não é verdade? Se Deus fosse falar assim: eu vou te dar uma casa, o que você acha de uma casa vermelha? Você ia falar: Deus, não pode ser amarela? Estou dando exemplos. Então Deus faz acontecer. E enquanto Ele está fazendo, Ele não fica falando, para você não ficar dando palpite. Ó, Abraão, eu acho que tem que ser Ele. Será que ele não entendeu que quando Deus falou, vai sair de você, estava dizendo, você vai gerar, você vai ter a promessa. Deixa eu dizer algo, irmão, fique tranquilo, Ele é responsável pela promessa sobre a sua vida, e quando nós estamos debaixo da promessa, vem sobrenatural. Você não precisa tomar caminhos mais curtos para chegar na promessa, não, porque a promessa vai ser plena na sua vida. O que Deus tem na sua vida é pleno, não é pela metade, vai atingir você, os seus filhos e netos. A Bíblia diz que vai alcançar gerações o que Deus tem para a sua vida. Você nem imagina o que Deus está fazendo na sua vida, porque o que Ele está fazendo é grande para alcançar filhos e gerações. É que nós somos muito imediatistas, vivemos uma sociedade imediatista. A nossa mentalidade foi formada para isso. Foi formada para achar que Deus está demorando. Quem nunca passou por isso? Quem já achou que Deus está demorando? Estou com a mão levantada porque eu já achei, irmão. Não é exemplo que eu estou dando, não. Quem já achou? Agora, se o pastor levantou, eu vou levantar também. Os irmãos, eles pegam fé quando a gente faz, né? Porque tem hora, irmãos. Tinha um hino que eu achava legal quando eu era mais jovem, e Deus falou para mim: nunca mais cante esse hino. Até que eu vi um irmão mudou a letra do hino, eu falei: agora ficou melhor. Tem um hino que dizia assim: Deus tarda, mas não falha. Eu cantava assim, eu assobiava ele, porque a gente na época tinha um programa de rádio. Aí um dia o Espírito de Deus falou assim: eu não tardo, nunca mais cante esse hino. Aí conversando com o irmão sobre esse hino, que ele também era apaixonado por esse hino, e falei para ele assim, o Espírito Santo falou comigo a respeito dessa parte do hino. Ele ficou pensativo. Aí um dia ele manda soltar um playback, é o hino na igreja. Eu falei: não vai cantar o hino, amém. Aí quando chegou o refrão, ele mudou e disse assim:
Deus não tarda e nem falha. Sabe o que ele está dizendo? Deus nunca vai tardar, o tempo dele vai acontecer na sua vida. E o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o tempo correto para que tudo esteja arranjado. O que Deus vai colocar na tua mão, Ele está preparando um caminho em volta de você. Ele está preparando a circunstância em volta de você. E não há tempo perdido para Deus. Pelo contrário, quanto mais parece que demora, maior é o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Maior. A única coisa que Deus quer de você é uma vida de adoração. Pode ver o texto que nós lemos aqui. A Bíblia fala que Abraão recebeu a promessa de Deus. Ele recebeu a promessa, mas ele recebeu o filho, recebeu as nações. Mas quando ele recebeu a promessa, ele construiu um altar e adorou a Deus. A Bíblia fala que ele saiu daquela terra, foi para outra terra. Quando ele parou na outra terra, ele construiu outro altar e adorou a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Enquanto a promessa não se cumpre, adore a Deus. Enquanto a promessa não se cumpra, construa altares na sua casa. E eu não estou falando altar de idolatria, não. Eu estou dizendo momentos de adoração. Construir altar hoje para Deus é ter tempo de adoração. Ah, pastor, como que eu faço? Hoje está tão fácil. Pega o celular, põe lá no YouTube. Tem todos esses hinos que cantam aqui. Tem até sequência de hinos. Esses dias eu estava vendo, tinha uma sequência de 4 horas direto, sem parar de música. Você põe lá, coloca lá e adora a Deus com aqueles hinos. Ora ouvindo isso. Quando você conhece a música, você canta. Quando você não conhece, você vai dando glória. Constrói altares de adoração na tua casa. Constrói altar de adoração no teu carro, quando você está em trajeto para o trabalho. E não esquenta a cabeça com quem está do lado, não. Canta, irmão. Porque eu mesmo, para cantar aqui, tem que desligar o microfone. Mas eu não deixo de adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Ah, pastor, eu sou desafinado, e daí? Por que serve o chuveiro, né? O chuveiro diz que é o experimental de todo cantor, é o chuveiro. Adore a Ele, construa altares na sua casa. Abraão, aonde ele ia, ele construiu um altar. Ele adorava a Deus. Quer princípio de você ser abençoado? Já agradeça a Deus por aquilo que Ele ainda nem fez. Seja grato a Ele por aquilo que Ele ainda não te deu. Seja grato a Deus só pela promessa. Seja grato a Deus pela palavra profética. Seja grato a Deus por aquilo que Ele já te deu. Mesmo que não seja algo grande, mas seja pequeno. Seja grato a Deus, porque quando somos gratos, nós antecipamos o tempo de Deus para a bênção alcançar a nossa vida. A gratidão traz Deus mais perto e a promessa mais perto de nós. Seja grato. Diga para o seu irmão assim, seja grato. Diga, gratidão abençoa. A Bíblia fala que Abraão, por meio do caminho, cometeu erros, falhas. E eu entendo uma coisa nisso. Sabe o que é o ensino que isso nos dá? Que não existe família perfeita. Olha o teu irmão, diga assim, ninguém é perfeito, irmão. Se puder, põe a mão no ombro dele e diga assim, você tem que me aturar. Conviva comigo. Está entendendo? Não existe. Outro dia, alguém estava contando uma experiência, um pastor contando uma experiência para mim, que um irmão procurou ele e começou a falar, pastor, igreja tal, não sei o que, igreja tal, porque igreja ruim, não sei o que, eu estava na igreja tal, eu saí porque a igreja não é boa, não sei o que, agora eu vi uma igreja, aquela igreja é perfeita, eu vou para lá. O pastor falou, não vá, irmão. Por quê? Porque você vai estragar a igreja. Nós vemos às vezes os defeitos dos outros, mas os nossos não queremos ver. Eu lembro uma vez que Billy Graham disse assim, o lugar mais perfeito da terra é onde o homem ainda não chegou. Porque só existe a criação de Deus. A perfeição de Deus.
Porque o homem ele é falho de nascença. Quando eu vejo a história de Abraão, Abraão tentou ajudar Deus. Tomou Sara como mulher. Teve o filho Ismael que até hoje tem uma profecia que se cumpre no Oriente Médio. Jesus disse, nos últimos dias haverá briga de irmão contra irmão. Ismael e Isaac brigando pela terra. Israel e muçulmanos. Os muçulmanos é a geração de Ismael. E os judeus são geração de Isaac. E brigam pela terra que Deus deu a promessa de Abraão. A promessa era Isaac. Mas o primogênito era Ismael. E aí eles ficam brigando. Eu sou o primogênito, a terra é minha. Eu sou o filho da promessa, a terra é minha. E ficam brigando por conta da terra. Erros ele cometeu, mas ele nunca deixou de acreditar que Deus tinha uma promessa na vida dele. Sabe que eu quero abrir um parênteses para dizer para você? Se você já errou ou está vivendo um momento de erro, é tempo de você entender uma coisa: conserta, porque a promessa de Deus ainda está sobre a sua vida. Se você acha, pastor, eu dei uma saída da direção, como que eu faço agora? Hoje à noite você voltar para a direção, porque o Senhor ainda está com a promessa de pé na sua vida. E se você disser para mim assim, mas pastor, é impossível voltar agora, se eu voltar agora não vai ter por onde eu caminhar, fique tranquilo, porque se você voltar, o sobrenatural de Deus está te esperando. Explica melhor, vou explicar. 99 anos estava o velhinho lá. 99. Sara, 85. Aí vem os anjos do Senhor visitar Abraão. Abraão já entende que era o anjo do Senhor, já manda sacrificar um cabrito, prepara um banquete para receber os homens de Deus que foram à casa dele. Quando os homens de Deus visitaram Abraão, não só Abraão estava, a Bíblia fala, adormecido, quanto Sara estava com o ventre fechado. Velha, tinha deixado o costume das mulheres. Diga para o seu irmão assim, 100% ruim. Não tem hora na nossa vida que a gente fala assim, 100% ruim. Não vejo uma saída. Aí o anjo do Senhor parece que vai brincar com eles assim, só porque você nos serviu, daqui o tempo, ele não fala um ano, algumas pessoas falam um ano, fala daqui o tempo, ele está falando do tempo de uma gestação. Então assim, daqui o tempo, Sara estará com um bebê no colo. A Bíblia fala que Sara estava ouvindo tudo, né? Quando ele fala isso, ela cai na risada, ela ri. Ela fala, tá, você está de brincadeira. Quando eu estava mocinha não aconteceu nada, agora que eu já estou velha. Prepara para o sobrenatural de Deus. Não tem tempo. Se você pega o caminho da promessa, Deus vai fazer acontecer aquilo que ninguém acredita que pode acontecer. Deus vai fazer acontecer aquilo que está fora da compreensão humana. Fora da compreensão humana. Porque a Bíblia fala que quando os anjos foram embora, houve a segunda fome na terra. E sabe o que acontece a segunda fome na terra? Abraão vai novamente para outro lugar. E quando ele vai para outro lugar, vão olhar para Sara e vão tentar tomar Sara de Abraão. Você já viu alguém passando uma senhorinha de 85 anos na rua, alguém fala, linda? Quem já viu? Só se for um doido, né? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sara rejuvenesceu para que a promessa se cumprisse. Os olhos de todos
estavam fitados na beleza que ela tinha, porque quando a promessa foi sobre a vida dela, Deus preparou ela para que a promessa se cumprisse. Deixa eu dizer algo profético, se fosse você eu pegava isso. Deus está te preparando para o sobrenatural acontecer na sua vida. Você ainda não entendeu, você ainda não está enxergando, mas as pessoas vão começar a olhar e dizer para você: tem alguma coisa diferente acontecendo com você. E sabe o que é que está diferente acontecendo? É Deus preparando o sobrenatural dele na sua vida. O sobrenatural de Deus está chegando sobre a tua casa, sobre a tua família. Era impossível. 9 meses depois, Isaac nasce. Diga comigo assim: vai nascer a minha promessa. Diga assim: queira o inimigo ou não. Diga mais forte: queira o inimigo ou não, as minhas promessas vão nascer. Diga: vão acontecer. Diga: eu estou firme nas promessas do Senhor. Aleluia. Vem sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Vem sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você que está assistindo pela internet, vem sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus vai fazer coisas que você nem imagina, porque quando estamos na direção, estamos buscando a Deus, estamos entendendo o que Deus tem para nós, fique tranquilo. Deus vai abrir coisas inesperadas para você passar. E tem uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala a respeito de Abraão, que me faz parar para pensar. Abraão recebeu uma promessa e Paulo assim: Deus, quando se tratou de Abraão, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Sabe o que Deus está dizendo? Até o que não existe, se precisar, Deus cria para que a promessa se cumpra na sua vida. Eu costumo brincar, dizer assim: tem gente procurando porta onde não tem parede. Fique tranquilo, Deus faz a parede existir e põe a porta. Ah, pastor, a porta não abre de jeito nenhum. Tem hora que Deus não abre porta porque Ele vai fazer milagre com porta fechada. Deus faz diferente. A mulher: eu só tenho um pouquinho de azeite em casa. Pega vasilhas, muitas vasilhas, entra na sua casa aí, fecha a porta. Tem milagre que Deus só faz com porta fechada. E a gente está tentando, colocar o pé na porta e tentar de todo jeito derrubar a porta. Ei, irmão, não derrube a porta não. Deixe o Senhor fazer a obra, porque muitas vezes a obra vai ser feita de porta fechada. E aí as pessoas vão se assustar de vez, porque o sobrenatural, quando vem assim, é para surpreender, é para confundir, é para fazer a gente achar que era: ah, mas eu pensei que ia ser assim. Olha o que Deus fez. Assim que Deus gosta de deixar o nosso coração alegre. A Bíblia fala que no Salmo, quando eles saíam da Babilônia, eles diziam: estávamos como os que sonham, estávamos como os que cantam, como os que adoram. Sabe o que eles estavam dizendo? Não acreditamos no que Deus fez. É assim que Deus faz conosco. Quando Deus aparece na nossa vida, nós paramos assim: não acredito que Deus fez isso, eu não acredito que foi dessa forma. Deus vai colocar muitas pessoas aqui vivendo o sobrenatural, a ponto de você dizer: não acredito que Deus fez. Quem pegou? Ei, até você que tem promessa vai se assustar com a forma em que Deus vai fazer. Até você que tem a promessa vai se assustar da maneira que Deus vai agir lá na tua casa, lá na sua família, lá nas suas finanças, lá no seu trabalho. Você vai se assustar do jeito que Deus vai fazer, porque Ele não vai fazer do jeito explicável. Não! Não vai vir do lugar que você espera. Não! Vai ser de outro jeito. Mas o jeito que Deus vai fazer vai surpreender a todos, e o nome dele vai ser glorificado. Primeira coisa, porque Deus não vai fazer do jeito que você pensa, porque Ele vai deixar a glória ser somente dele. Não vai ser uma porta que você fala assim: ah, eu sabia que era ali, Deus só abriu. Não, vai ser de um jeito que você não espera, para que você tenha certeza no teu coração que só podia ter sido Ele que fez. Segundo, para as pessoas que vivem assistindo a tua história,
eles vão ver o filme da tua história dar uma viravolta e parecer cinematografia de Hollywood. Vão dizer assim, mas como foi isso? Mas nem Steven Spielberg tinha uma ideia dessa. Deus tem. Deus tem. Ah, pastor, prova na Bíblia. Prova. Alguém já viu Steven Spielberg fazer um filme com gente marchando em volta de uma muralha, a muralha cair? Mesmo que ele faça agora, Deus já fez primeiro. Um homem que queria fogo jogar água no altar, era para jogar carvão, jogar pólvora, para facilitar. Joga água 3 vezes. As coisas de Deus são diferentes. Eu já vi tanta coisa criada por Hollywood, mas eu nunca vi ninguém ter a ideia de tirar codornize da água. Já viram? Quem já viu? O que sai da água, irmãos? Peixe. Mas Deus falou assim, se eu pôr peixe, vão lá na frente, vão dizer assim, Deus não deu peixe. Eles foram lá e pescaram. Para ninguém ter descoberta disso, Deus falou assim, vou tirar passarinho d'água. E saiu, quando a Bíblia fala, e do mar vieram codornizes, e elas caíam no meio do arraial, e eles comiam carne até se estufarem. Está entendendo como Deus começa a trabalhar o jeito que Ele faz? Ele não faz do jeito que você espera, Deus faz de uma forma que você nem imagina. Ei, você está preparado para isso?